Você já passou por aquela situação de comprar um eletrodoméstico caro, levar para outro estado e na hora de ligar bater aquele frio na barriga? Será que aqui é 110 ou 220? Ou pior, você liga o secador de cabelo e ele parece que vai decolar de tão forte, ou fica tão fraco que nem esquenta. O Brasil é um dos poucos lugares do mundo onde você viaja algumas horas e a tomada muda de personalidade. É uma bagunça que deixa qualquer um doido. Muita gente acha que o 220 é o mais forte e que o 127 é fraquinho, ou que um gasta muito mais do que o outro. Tem gente que jura que a conta de luz baixou porque trocou o chuveiro para 220 volts. Mas será que é isso mesmo? Porque a gente não tem um padrão só. Por que não facilita a vida de todo mundo? O que eu vou te contar hoje vai mudar o jeito que você olha para qualquer tomada. Se você já teve medo de queimar uma TV ou já brigou com alguém discutindo se o 220 economiza dinheiro, esse vídeo é para você. A gente vai abrir a caixa preta da energia no Brasil, de um jeito que ninguém nunca te explicou na escola. Prepara o café, porque depois de hoje você vai ser a pessoa que explica para os outros como a luz da nossa casa realmente funciona. E olha, o motivo dessa confusão toda é mais curioso do que você imagina. Daqui a pouco você vai entender por que essa bagunça acontece e como nunca mais vai cair em cilada de voltagem. Olha, se você se sente perdido com esse assunto, deixa eu te falar uma coisa. Isso não é burrice sua. A culpa não é do consumidor, a culpa é da história do nosso país, que é uma verdadeira colcha de retalhos. Eu mesmo, no começo da minha carreira, já parei na frente de um quadro de energia e tive de pensar duas vezes, para não fazer besteira, é normal. A gente cresceu ouvindo termos errados, todo mundo fala voltagem, quando o certo seria tensão. Todo mundo fala 110, quando na verdade a rede padrão do Brasil é 127 volts, faz décadas. É tanta informação desencontrada que a gente acaba criando teorias na cabeça para tentar sobreviver a esse caos elétrico. Não se sinta mal por ter medo de mexer no chuveiro, ou por não saber se a sua tomada é monofásica ou bifásica. Esses nomes parecem difíceis, mas no fundo são conceitos simples que ninguém teve paciência de te explicar com calma. A gente vive em um país onde o vizinho do lado pode ter uma tensão diferente da sua, dependendo de como a luz chega na rua. Então fica tranquilo. A ideia aqui não é te dar uma aula de física chata, mas sim te dar umas ferramentas para você entender o que está acontecendo na fiação da sua parede, ok? Podemos continuar sem medo, porque agora a gente vai começar a entender a personalidade da eletricidade. Para entender a eletricidade, imagina que ela é como uma água correndo em uma mangueira. Atenção, o 127 ou 220 é a pressão dessa água. Sabe quando você aperta o bico da mangueira e a água sai com força? Isso é alta pressão. Já a corrente, os amperes, é a quantidade de água que está passando ali dentro. No começo do século passado, o Brasil era como um terreno vazio. Diferentes empresas de fora vieram para cá para instalar a luz. Uma empresa canadense veio para o Rio e São Paulo e trouxe o sistema que eles usavam lá, os 127 volts. Outras empresas europeias foram para outras regiões e trouxeram um sistema de 220 volts. Foi como se cada vizinho escolhesse uma marca de mangueira diferente para o bairro todo. O problema é que o país cresceu e essas mangueiras nunca foram unificadas. Em alguns lugares, a pressão que chega na casa é de 127 volts. Para conseguir mais força para o chuveiro, a gente precisa usar 2 fios de fase para somar a pressão e chegar no 220 volts. Em outros lugares, a pressão já vem turbinada direto da rua, em 220 volts com um único fio. Guarda bem essa ideia da pressão da água, porque já tudo vai se encaixar. Quando você entende que a eletricidade é só uma pressão querendo empurrar alguma coisa, você para de ter medo e começa a ter respeito pela técnica. É como se a tomada fosse uma torneira esperando você abrir o registro. Agora vamos falar do que a gente ouve no churrasco de família. Rapaz, coloca 220 que a conta de luz cai pela metade. Ou então, 127 não presta, o chuveiro demora 10 minutos para esquentar. Quem nunca ouviu isso? Parece uma verdade absoluta, né? E olha, até faz sentido quando a gente olha por cima. A lógica que o povo usa é a seguinte: se o fio de 220 volts é o mais fino e o disjuntor é menor, então ele está trabalhando menos, logo gasta menos. Outros dizem
que o 220 é mais potente, porque o aparelho liga com mais vontade. É aquele pensamento de que se a pressão é maior, o esforço é menor. Muitas vezes a pessoa troca a fiação da casa de 127 volts para 220, troca o chuveiro e por coincidência, naquele mês ela economiza um pouco. Aí pronto, o mito vira prova científica na cabeça dela. Ela sai espalhando para todo mundo que o 220 é o segredo para ficar rico economizando energia. E tem o outro lado, o medo do 220 ser mais perigoso. O choque do 220 mata mais rápido do que o de 110. Existe todo um folclore em volta desses números. Mas a verdade é que a eletricidade não se importa com o que a gente acha. Ela segue regras fixas e é aqui que a gente vai dar um nó na cabeça desses mitos. Aqui é onde todo mundo se engana. Sabe o seu relógio de luz? Aquele que a concessionária olha todo mês? Ele não sequer sabe da pressão da água sozinha. Ele quer saber do resultado final, que é a potência. Imagina que você precisa encher um balde de 10 litros. Você pode encher com muita pressão e pouca água, ou com pouca pressão e muita água. No final, o balde vai ter os mesmos 10 litros. Se o chuveiro é de 5.000 watts, não importa se ele está ligado em 127 volts ou no 220, ele vai realizar o mesmo trabalho de esquentar a água. O relógio da rua vai contar exatamente os mesmos 5.000 watts, passando por hora, ou seja, o consumo de energia é rigorosamente o mesmo. Mas então por que as pessoas dizem que economiza? O que acontece é que no 220, como a pressão é maior, você precisa de menos quantidade de eletricidade corrente para dar a mesma potência. Como passa menos água pelo fio, ele esquenta menos. Se o fio esquenta menos, você perde menos energia na fiação da casa. Mas olha o detalhe. Essa perda de calor nos fios de uma casa normal é tão pequena, mas tão pequena, que no final do mês a economia não paga nem um pãozinho da padaria. O bug mental é esse. O aparelho não gasta menos só porque a tensão é maior. Ele gasta o que ele precisa para funcionar. E ponto final. Vamos explicar isso com calma para fixar bem. Pensa no seu micro-ondas. Para ele esquentar o seu almoço, ele precisa de uma certa quantidade de energia, digamos 1.000 watts. A energia é o esforço total. Se você tem 127 volts, pouca pressão, você vai precisar de mais corrente, ou seja, mais fluxo, para chegar nos 1.000 watts. É como uma mangueira larga com água lenta. Agora, se você liga o mesmo micro-ondas na versão de 220 volts em uma tomada de 220, ou seja, muita pressão, você vai precisar de menos corrente, menos fluxo para chegar nos mesmos 1.000 watts. Agora é como uma mangueira fina com água rápida. O esforço final para esquentar o seu prato foi exatamente o mesmo. Por isso que os aparelhos em 220 podem ter fios mais finos. Como a corrente é menor, o fio não precisa ser grosso para aguentar o fluxo. Já no 127, o fio precisa ser mais parrudo para não derreter com tanta eletricidade passando. É puramente uma questão de dimensionamento dos materiais, não de economia na conta. Entende o estalo? Atenção, é só o jeito que a energia é entregue. O que você paga no final do mês é o trabalho que o seu ferro de passar, sua geladeira e o seu chuveiro fizeram. Se o trabalho é o mesmo, o preço é o mesmo. Esse bloco é o coração do vídeo. A tensão define o tamanho do fio, mas a potência define o tamanho da conta. Então, como faz para não errar nunca mais ao chegar em um lugar novo? Existe um passo a passo lógico. Primeiro, nunca confie no formato da tomada. No Brasil, a gente usa o mesmo padrão de 3 pinos para 127 e 220. É uma armadilha perigosa confiar no formato da tomada. Primeiro passo, tem uma chave de testes ou multímetro. É baratinho e salva vidas. Antes de ligar qualquer coisa cara, encoste a chave na tomada. Se você não tem prática, pergunte para alguém do local, mas o ideal é medir. Se o aparelho é 127 volts e você ligar no 220, ele queima na hora. Se é 220 e você liga no 127, ele não queima, mas funciona muito mal. Passo 2. Olhe o quadro de luz. Se você ver disjuntores duplos, aqueles que são dois grudados,
grandes chances de a gente ter 220 disponível para coisas pesadas como chuveiro e ar-condicionado. Se todos são simples, a casa provavelmente é toda 127 volts. Passo 3. Confira a etiqueta do aparelho. Hoje em dia, muitos aparelhos são bivolts, automático. Ele tem um cérebro eletrônico que entende a pressão que está chegando e se ajusta. Mas cuidado, secador de cabelo, batedeira e ferro de passar geralmente não são automáticos. Você tem que virar uma chavinha ou comprar o modelo certo de acordo com a tensão elétrica. Mesmo depois de entender isso, tem umas situações que dão um nó na cabeça. Por exemplo, o mito de que aparelho bivolt gasta mais. Mentira, ele só é mais inteligente para aceitar as duas pressões. Outro erro comum é usar adaptador, o famoso Benjamin, para ligar um aparelho de 220 numa rede que você acha que é 220, só porque o pino se encaixou. Um erro clássico de quem está começando na engenharia ou na elétrica é achar que toda a rede 220 é igual. Lembra que eu falei que tem lugar que 220 vem de dois fios vivos, fase, e lugar que vem de um único fio, que seria fase, neutro? Isso muda o jeito que você instala o disjuntor de segurança. Se você ligar errado, o aparelho pode até funcionar, mas se der um curto, a proteção não desarma e o prejuízo é certo. Outra coisa, ligar o chuveiro 220 em 127 volts só para ver se funciona, o que vai acontecer? Como a pressão é a metade, a potência vai cair para 1/4. A água vai sair gelada e você vai achar que o chuveiro está com defeito, quando na verdade ele só está sem força para empurrar a energia. Isso separa quem entende do assunto de quem só mexe com luz. O profissional entende que a tensão tem que casar com o projeto do aparelho. Se você respeitar essa regra, seus aparelhos vão durar o dobro do tempo e você nunca vai levar aquele susto com cheiro de queimado vindo da cozinha. Vamos organizar tudo o que a gente viu para você sair daqui como um mestre das tensões. O Brasil é essa bagunça porque cada região foi feita por uma empresa diferente no passado. A gente tem o sistema 127 volts, que o povo chama de 110, e o 220. A diferença entre eles é só a pressão com que a eletricidade chega. Aprendemos que o 220 não economiza dinheiro magicamente na conta de luz, mas permite usar fios mais finos. Aprendemos que o que gasta energia de verdade é a potência do seu aparelho. E o mais importante, aprendemos que você deve sempre conferir a tomada antes de ligar qualquer coisa, porque o padrão de pinos é o mesmo para tensões diferentes. Agora tudo começa a fazer sentido, né? Quando você vê uma tomada agora, você imagina a pressão da água ali atrás. Você entende porque o fio do chuveiro é grosso e o da lâmpada é fino. Você entende que se mudar de estado, precisa checar se o seu ferro de passar vai aguentar o tranco. Ter clareza técnica é isso, é tirar o véu do seu mistério e ver a lógica por trás das coisas. A eletricidade deixa de ser um bicho de 7 cabeças e passa para ser uma ferramenta que você domina. Agora você tem a visão sistêmica, da usina até a sua tomada. Tudo segue uma lógica de pressão e fluxo. Eu sei que é muita coisa, mas se você chegou até aqui, você já sabe mais sobre eletricidade do que 90% da população. E o mais legal é que entender isso evita problemas reais, evita gastar dinheiro à toa e principalmente evitar acidente na sua casa ou no seu trabalho. Se esse vídeo te ajudou a clarear aquela dúvida que você tinha há anos, ou se você lembrou de alguém que jura de pé junto que 220 é mais barato, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Vamos acabar com esses mitos juntos e elevar o nível de conhecimento de todo mundo. Tem muita gente que ainda se confunde e acaba queimando eletrodomésticos caros por falta dessa explicação simples que a gente teve aqui. Se você gostou desse jeito de explicar engenharia sem complicação, se inscreve aí no canal. Eu sempre trago esses temas do dia a dia para a gente conversar como amigos. E me conta aqui nos comentários, você já queimou alguma coisa ligando na voltagem errada? Ou já ganhou uma discussão sobre 220 gastar menos? Eu quero saber a sua história. Um grande abraço. Cuide bem da sua instalação elétrica e a gente se vê no próximo vídeo.